Oi, gente, tudo bom? Estamos voltando hoje aqui no nosso segundo episódio daquilo que a gente chama de Arte e Beleza, que é uma conversa, um bate-papo um pouco com vocês, para contar um pouco desse universo de beleza, estética, cirurgia plástica, o que a gente tem feito, o que tem acontecido, onde a gente vai procurar trazer em cada um dos episódios, em cada um desses momentos, algumas questões que muitos de vocês têm, algumas elucidações de vários pontos que todo mundo tem, e ao mesmo tempo, claro, mostrar o trabalho que nós fazemos aqui dentro da nossa clínica. Como nós falamos no episódio anterior, a Clínica Facchiani, ela cresceu muito aí nos últimos anos, se propondo a ser uma das maiores clínicas de cirurgia plástica do país, não em termos de tamanho nem nada disso, mas podendo trazer para os nossos pacientes os melhores resultados que existem no mercado. Nós já tínhamos falado previamente sobre o tratamento 360, aquele onde a gente faz um tratamento mais globalizado do paciente, tentando trazer ao paciente tudo que existe de benefício na área estética, naquilo que ele está procurando. E hoje eu trouxe aqui dois integrantes da clínica, que é o Dr. Christopher e a doutora Bruna, para estar falando um pouquinho mais sobre tudo isso. O Dr. Christopher vai se apresentar aí. O que você faz aqui na clínica? Conta para eles então, Christopher. Oi, pessoal. Primeiramente, muito obrigado, Dr. Eduardo. É um prazer fazer parte da equipe e estar participando desse nosso projeto do podcast. Eu sou cirurgião plástico de formação, ou seja, cirurgião geral há 10 anos, cirurgião plástico há 5 anos, sou especialista em cirurgia tanto estética como reconstrutora, faço muito a parte da cosmiatria na clínica também, junto com a doutora Bruna, e estamos aqui trazendo sempre um auxílio ao Dr. Eduardo durante as cirurgias e aquele cuidado pré e pós, podendo preparar esse paciente, tanto previamente como posteriormente, associando as nossas tecnologias, associando os tratamentos cosmiátricos, para a gente poder absorver e adquirir o máximo de resultado e de jovialidade e naturalidade que a gente conseguir. Eu sou a doutora Bruna Valdivieso, sou médica formada no Brasil, mas também revalidei o meu diploma para a União Europeia. Eu atuo na área da dermatologia, na parte mais focada em procedimentos estéticos e tem toda associação com a cirurgia plástica. E estou muito feliz com o convite e adoro fazer parte dessa equipe, dando um toque mais fino e delicado nessa parte tão boa que tem a ver com arte e beleza, que é a cirurgia plástica. Dentro desse universo de cirurgia plástica e de estética, quando a gente vai falar sobre algum desses assuntos, eu gosto sempre de dividir o paciente em duas partes, o rosto e o resto, como a gente brinca. Então o rosto é uma coisa e o corpo é outro tipo da maneira como a gente olha para esse paciente e da maneira como a gente trata esse paciente. Então, dentro da cirurgia de rosto, existem algumas cirurgias que são feitas hoje em dia, como o facelifting, que é uma cirurgia que a gente faz muito, cirurgia de nariz, cirurgia de orelha de abano, uma coisa que temos feito muito que é o lip lifting, que é o levantamento do lábio através de uma cicatriz no nariz, que traz uma jovialidade ao paciente. E eu acho que sobre isso vocês conhecem bastante, a gente talvez venha a falar mais especificamente sobre cada uma dessas cirurgias em outros momentos. Mas imaginando um paciente que vá fazer uma cirurgia de rosto, ou que não vá fazer uma cirurgia, mas que queira uma cirurgia, queira uma melhoria da sua face, o Dr. Christopher ele vai falar muito sobre tecnologias que podem ser associadas a isso, injetáveis que podem ser associados a isso, e a doutora Bruna sobre as outras tecnologias para tratamento de pele antes e depois da cirurgia ou mesmo no lugar da cirurgia. Então, explica para eles, Cris, numa cirurgia ou então sem uma cirurgia, o que pode ser feito em termos de tecnologia numa face. Maravilha, vamos lá. Então, previamente, a gente sabe que para aquele paciente que quer operar, a gente tem que delimitar o que a cirurgia vai ajudar e no que a cirurgia não vai ajudar. Então, primeiramente, a gente tem que ver a flacidez, a qualidade daquela pele, se aquela pele tem um conteúdo suficiente para que o reposicionamento cirúrgico seja satisfatório, para ela não precisar de enxertos de gordura ou para ela não precisar de posteriores preenchimentos. E lembrando sempre que o tratamento da pele, né? As pessoas têm a ideia de que a cirurgia ela pode tratar a pele, e ela não trata a pele, ela trata o excesso da pele.
Então a gente não consegue devolver vício para aquela pele somente com a cirurgia, a gente não consegue colocar componentes onde estão faltando, às vezes uma bochecha, às vezes um ângulo de mandíbula, às vezes um pouco de queixo. Então a gente tem que lançar mão de tratamentos adicionais. Hoje o enxerto de gordura é muito falado, seja ele da gordura muito pequenininha, com a ideia de bioestimular, de trazer colágeno e vício, seja a gordura mais macro, mais potente, mais cheia, que vem com essa capacidade da volumização facial, tanto nessas regiões como a gente está falando. A gente tem hoje tratamentos que conseguem melhorar a parte superficial da epiderme, a pele que a gente consegue enxergar, seja ele o laser de CO2, que a gente costuma usar muito intraoperatório, no momento da cirurgia, que fica bem mais indolor para o paciente. A gente tem o Morpheus, que vem com aquela capacidade de tratar essas camadas mais superficiais que a gente não consegue tratar na cirurgia. Então a gente sempre vai associar essa tecnologia de acordo com a necessidade desse paciente. E é muito importante na continuidade, para que você tenha um lifting que possa ser mais durável e mais duradouro, você manter a firmeza e a potência daquela pele. Ou seja, pensar que a cirurgia por si só vai durar 10 anos, nem sempre ela dura 10 anos com a mesma qualidade, se você continuar fazendo um tratamento progressivo, semestral ou anual daquela pele e manter esse acompanhamento da paciente. Então, você falou aí bastante sobre essas tecnologias de maneira geral, tudo aquilo que pode ser usado num lifting ou fora de um lifting. Explicando melhor para quem está nos escutando, dentro de uma cirurgia de lifting, o que a gente mais faz e por que a gente faz isso? Se a gente colocar numa escala de frequência, eu diria que o nosso número 1 a gente está disputando ali entre o CO2 e o Morpheus. Por que disso? Porque a gente quer melhorar essa pele que o paciente enxerga. Melhoria de poros, melhorias de rugas finas, melhorias de excesso de pele em pálpebra inferior que podem ser tratados com laser, melhoria de manchas. Então, qual a diferença do Morpheus e do CO2 na escolha deles? O Morpheus, ele vem com a capacidade de tratar camadas mais profundas da pele, onde o CO2 não alcança. Então hoje a gente sabe que no rosto, normalmente a gente pode chegar até 4 milímetros. Então regiões que você tem um acúmulo de gordura e a lipoaspiração não é tão segura. Por exemplo, o Bulldog. A gente sabe que na região do Bulldog a gente tem uma artéria, que é a mais importante da face, então torna aquela lipoaspiração mais ponderada e não tão indicada em alguns casos. Então nesse caso você pode lançar mão, sim, do Morpheus com a ideia de reduzir gordura, porque ele consegue mais fundo, chega nessa camada de gordura, dispara aquele calor daquela radiofrequência e você tem uma redução da gordura. Então um paciente que tem um rosto mais cheio, ele quer afinar aquele rosto em regiões onde a lipo não consegue ser muito bem aplicada, o Morpheus de longe é a melhor opção. O Morpheus também atua fazendo essa bioestimulação e tendo uma reduzida de poros. Porém, diante disso, se essa é a maior queixa do paciente, ou se as rugas finas são a maior queixa de paciente, sim, a gente lança mão do CO2. Porque o CO2 eu costumo brincar que é como um leitão a pururuca. Você joga aquele calor imediatamente na pele e você consegue ver aquilo a olho nu, que você tem uma retração de pele. E essa queimadura, esse processo inflamatório que decorre nos próximos 7 dias, promove uma descamação, a renovação daquela pele, trazendo vício, tratamento das rugas finas e também dos poros. E mancha, o que você recomenda mais? Hoje, para mancha, a gente tem uma gama enorme de tratamentos. No intraoperatório, que o paciente que está fazendo um lifting, por exemplo. 2 coisas que a gente tem comprovação muito legal. O PDRN, que são os DNA do salmão, que vem associado com substâncias clareadoras, como a niacinamida, é uma excelente opção. Segunda coisa, o Morpheus, pela radiofrequência, a gente tem visto uma melhora muito grande. Quando o aparelho foi lançado, ele nem tinha essa proposta. Como a gente tem uma experiência vasta, mais de 4 anos executando a tecnologia, a gente pôde ver que a associação, sim, do CO2, que era uma coisa muito temida numa paciente que tivesse manchas, junto com o Morpheus, a gente obteve melhorias. E também hoje a gente tem o nanofat, que é aquela gordura bem trabalhada, bem molinha, que faz uma bioestimulação, também traz uma melhoria para manchas. E por último, os exossomos, que trazem um rejuvenescimento facial, trazem uma renovação celular ali e também promete uma melhoria não tão direta, mas sim trazer uma melhoria para manchas na face. E tudo isso é o que a gente usa nas nossas cirurgias.
tudo isso, nem sempre tudo isso, mas algumas coisas disso para A gente ter um costuma melhor mesclar resultado. bastante, É exato. concomitante, né? O próprio Morpheus, a gente faz o drug delivery, então a gente usa o PDRN junto com o Morpheus, dependendo do quanto a gente quer tratar aquela qualidade da pele, Tá. individual para cada paciente. Perfeito. E quando o paciente, então, não vai fazer a cirurgia, Christopher, na sua área, o que você vai melhorar? Porque o paciente que não vai fazer a cirurgia, estamos falando de um paciente que tem um envelhecimento, às vezes não tão grande, ou que tem um envelhecimento até mais grande, mas não quer fazer a cirurgia por N motivos, seja quais forem eles. Então, o que dá para fazer com aquele paciente que não vai fazer a cirurgia para melhorar, e se melhora, até quanto vai melhorar essa pele, esse rosto? Claro, claro. Se eu pudesse elencar hoje na clínica do que a gente tem mais experiência, a primeira coisa que eu indico, como eu costumo dizer, Botox é igual dinheiro, todo mundo precisa. Então, acho que você começar com a toxina já traz um rejuvenescimento, já é uma mudança de vida, uma mudança de ar naquele olhar, naquela tristeza, naquele aspecto das rugas dos pés de galinha. E o bioestimulador. Se eu tivesse que escolher duas coisas que eu indicaria para todo mundo precisa, não vai ter prejuízo, não tem mudança no rosto. O que é o bioestimulador? O bioestimulador são substâncias microesferas que fazem uma inflamação controlada no tecido dérmico, onde você tem a maior concentração de células específicas para a produção de colágeno, que são os fibroblastos. É uma injeção. Exatamente. Você faz através de uma cânula, um procedimento praticamente indolor, onde você distribui aquele produto nas regiões onde você tem maior flacidez e onde a ação daquele produto pode causar maior efeito de lifting. Em resumo, na maioria das vezes, na região lateral da face, vindo da têmpora até a região do ângulo de mandíbula e, claro, pegando o pescoço, que a maioria das pessoas, depois de 30, 40 anos, já precisa de uma prevenção no pescoço. Tá. Então, eu iniciaria todo e qualquer paciente mais ou menos com essa indicação. A partir daí a gente pode ver individualizadamente. Hoje a gente tem os emptiers, que são substâncias que funcionam como uma enzima que conseguem fazer digerir aquela gordura, destruir aquela gordura localizada para os pacientes que têm desejo de ter aquele efeito tipo bichectomia, um afinamento na região medial do rosto, ou que tem um pouco de gordura na papada, ou mesmo no bulldog. Mesmo bochecha, né? Também aqueles muito bochechudos, a gente consegue hoje reduzir aquela bochecha. Papada, que queixa muito feminina de lado, a gente... Sim, a gente tem outros produtos que vêm associando, a gente tem um produto específico que é um Tight, que vem de uma associação com silício que ajuda a você não ter uma flacidez muito importante, advinda daquele afinamento do rosto, que toda vez que você vai tirar a gordura, a gente tem que pensar na pele. Então, você tendo um bioestimulador já ali aplicado, você lançando mão desses outros produtos como o Tight, você consegue afinar esse rosto. Temos também aqui na clínica o Liftera, que é um ultrassom microfocado, que ele atua jogando pontos de calor e fazendo pontos de coagulação no tecido específico. E com isso você consegue, desde a camada muscular da face do pescoço, fazendo uma retração daquele músculo, passando para a camada de gordura, onde você consegue dar uma redução naquela camada de gordura e chegando na camada dérmica, que é a mesma camada que o bioestimulador vai atuar, tentando assim trazer mais produção de colágeno e mais firmeza para aquela pele. Entendi. E os preenchedores, que o pessoal fala muito? Hoje a gente tem de preenchedor, a gente tem uma preocupação muito grande, o preenchedor vai mudar o meu rosto. Eu gosto de dizer que o preenchedor, para mim, ele vem com duas funções. Tapar o buraco e tratar aquele paciente que tem falta de alguma estrutura. Então a gente sabe que a falta de queixo, ela traz uma desarmonia para o rosto. Então o paciente que não tem queixo, ele quer colocar um queixo, isso vai trazer uma melhora no contorno da mandíbula, uma melhora da papada e uma melhora da região inferior do rosto. Então esse paciente, a gente tem essa indicação. Outros pacientes, a gente quer o quê? Eu costumo brincar, atrás da minha foto sua de 10 anos atrás, que você vai ver que você tinha mais bochecha, que hoje essa bochecha que você tem não é a bochecha que você tinha 10 anos atrás, então não é mudar o seu rosto, é tentar te jogar 10 anos atrás, é tentar te rejuvenescer trazendo aquela pessoa que você era. E a gente tem também os Skin Boosters, que também faz uma hidratação de pele, muito importante. Então, para aquele paciente que tem um rosto mais emagrecido, um rosto mais fino, que tem bastante poro dilatado, rugas finas, principalmente ao redor dos olhos, no código de barra em volta dos lábios, a gente também lança a mão desse tipo de ácido hialurônico. E agora os queridinhos, né, que são os corporais, que estão na moda. Então, ácido hialurônico para bumbum, que é extremamente seguro, né, em contraponto ao PMMA, que ameaçou voltar, mas a gente sabe que é um produto extremamente perigoso e nocivo para o paciente.
E hoje a gente consegue fazer maravilhas com ácido hialurônico corporal. Tem Contorno de peitoral, contorno de braço, contorno de deltoide, até contorno abdominal. A Bruna, inclusive, tem casos ótimos de contorno abdominal, que a gente consegue dar aquele desenho, aquela forma de o shape do verão que todo mundo deseja. Voltando ainda na história do rosto, né, você tinha falado sobre as tecnologias de laser e de Morpheus que podem ser utilizados juntos com a cirurgia. E para o paciente que não quer fazer a cirurgia, também fazemos Morpheus e CO2. Como é que isso é feito aqui na clínica? A gente tem um centro cirúrgico muito bem montado na clínica que traz pra gente uma segurança de fazer isso com o paciente sedado. Muita gente morre de medo de agulha, também sou uma dessas pessoas, então eu super compreendo isso. Então, para trazer mais conforto, a gente traz uma sedação simples, eu costumo dizer uma sedação da endoscopia. A maioria dos nossos pacientes conhece, já fizeram ou conhece alguém que já se submeteu a uma endoscopia. Então, uma sedação leve, rápida, onde o paciente vai perder um período do dia dele, ou seja, uma manhã, ou seja, uma tarde, e vai fazer aquilo completamente sedado, sem nenhuma dor. E aí a gente consegue, muitas vezes, fazer um plano de tratamento e o paciente já fazer tudo. Todos os injetáveis, os bioestimuladores, o preenchedor, o Morpheus e o laser. O que compõe aí um tratamento global e 100% da face. Você faz tudo aquilo de uma vez, claro que tem etapas e é individualizado esse protocolo para cada paciente, mas a maioria das vezes você concentra 70% de todo o tratamento dele em uma única sessão, sob sedação, sem dor e com muita tranquilidade e segurança, graças à estrutura que a gente tem aqui. Uhum. E os pacientes, o que eu acho que é importante nessa conversa, e nisso que vocês ouviram o Christopher falar muito, né, existe na verdade um cardápio enorme de tratamentos que podem ser feitos. A grande vantagem do paciente é que o paciente não precisa pensar muito qual é o melhor tratamento para ele, porque quem vai pensar é o médico, que tem experiência de cada um desses tratamentos e que sabe o que vai ser melhor para você. Nós falamos que hoje nós desenvolvemos aqui na clínica inúmeros protocolos de tratamento, que são essas associações de vários tratamentos, que é o que vai dar o melhor resultado. Claro que isso, como em outros casos que a gente tem na nossa vida mesmo, são opções que a gente toma. Então, quando você está decorando uma casa, você pode decorar ela inteira ou pode só colocar o sofá básico e o primeiro tapete. E depois você vai fazendo aos poucos. Cada paciente tem a sua, não só necessidade, mas cada um tem o seu momento do quanto você quer se cuidar, né? Porque isso exige tempo, isso tem um custo envolvido e cada um tem a sua realidade. Então, o que eu acho que é interessante, que hoje nós temos aqui, é esse cardápio enorme de tratamentos, onde a gente dispõe das tecnologias e dos tratamentos desde os mais simples e menos custosos, até aqueles que são mais custosos, às vezes mais eficientes, e o paciente deve entender que o tratamento estético, como o nome está falando, é um tratamento, e tratamento ele se compõe de várias etapas. Então não é, vem aqui, eu vou fazer, uma maneira fácil de explicar é assim, eu venho aqui e faço um botox e pronto, acabou minha vida, resolvi. Não, daqui a 4, 6 meses o botox venceu, você precisa refazer o botox. Ninguém vai no cabeleireiro uma única vez na vida, nem uma única vez no mês, porque senão o seu cabelo vai ficar todo espigado. Então, os tratamentos estéticos são tratamentos e conforme você for se dedicando, for fazendo mais esses tratamentos, é que você vai ter os melhores resultados. Isso não depende da gente, mas a metodologia mesmo ela é assim, né? E que muitas vezes o paciente tem dificuldade de entender isso. Ele fala assim, ai, tá bom, meu rosto está envelhecido, eu vou lá na clínica Facchiani e aí eu vou fazer um pacote e pronto, aí eu vou ficar jovem para sempre, né? Não, mas eu vou lhe dizer, com todo respeito à religião, Deus não nos fez jovem para sempre. A gente envelhece todos os dias um pouquinho, entendeu? Então, eu acho que esse conceito, né, de que o tratamento é um tratamento que deve ser feito ao longo do tempo, fez hoje, volta daqui a um ano, tem uma condição melhor de disponibilidade de tempo, volta daqui a 6 meses, porque é isso que vai garantir, que vai perpetuar os resultados que a gente consegue alcançar, né? Eu gosto de dizer que às vezes hoje o nosso paciente ele tem muito acesso à informação, a informação está aí para todo mundo que quer procurar. Então uma tática que eu gosto muito, que eu acho que funciona bastante, é você criar
a confiança no profissional que está te atendendo. Então, normalmente eu gosto de começar com pacotes menores, coisas muito simples e às vezes até um botox, porque o paciente hoje ele é sempre meio ressabiado, ele é sempre meio desconfiado, principalmente os nossos pacientes que têm acesso a muita coisa. Então eu acho que é fundamental você criar essa relação médico-paciente, você criar essa confiança e a partir dali, então, a maioria dos nossos pacientes, eles confiam e você consegue de verdade lançar a mão daquele pacote necessário para que sim você tenha uma durabilidade longa do que você está fazendo. Mesmo porque cada paciente tem uma vontade, uma necessidade. Então tem pessoas que elas querem estar absolutamente deslumbrantes 24 horas por dia e tem pessoas que querem simplesmente manter o seu rosto, a sua pele com ar saudável e jovial. Então de cada um a gente tem uma coisa. Dentro da área mais dermatológica, de tratamentos de pele, pré e pós-operatório primeiro, Bruna, conta para nós o que é possível fazer. Assim, eu atendo sempre os pacientes de vocês na cirurgia plástica e os cuidados com a pele, se fosse para dar uma indicação para os pacientes, é a hidratação, principalmente com substâncias que têm ceramidas, que é um importante hidratante para preparar essa pele para ficar pré-cirúrgico e, claro, alimentação também, que tem muita relação e o com certeza, cuidados com o sol, o repouso que vocês orientam e também durante a cirurgia a gente consegue fazer alguns tratamentos que vocês já fazem com laser durante e pós pra gente cuidar para que fique aquela cicatriz clarinha e quase imperceptível. Em termos de tratamentos de cicatrizes, o que nós temos hoje, Bruna? Olha, a gente tem tudo de mais moderno aqui na clínica. Tá. Eu gosto muito do Skin Booster. O Skin Booster é um produto que eu injeto na cicatriz. Ele é um hidratante injetável. Então ele puxa líquido ali na cicatriz e previne cicatriz hipertrófica, queloide, ele clareia e melhora. E associo muito com o laser, o próprio laser de CO2, eu realizo muito aqui na cicatriz para clarear essa cicatriz e melhorar o aspecto como um todo. Entendi. E para o paciente que vem aqui e que ele não quer uma cirurgia, quais são, de maneira geral, as recomendações de pele, o que é feito para esse paciente que quer simplesmente se cuidar? Assim, eu sempre falo que inicialmente a gente avalia o paciente como um todo, então igual vocês falaram, é sempre as queixas do paciente, as prioridades deles, e assim, eu cuido muito, zelo muito pela qualidade de pele, porque eu sempre falo assim, a gente que é mulher, principalmente, usa maquiagem, mas se a gente tá com a pele brilhosa, viçosa, os poros fechados, é aquele glow que toda mulher quer, então eu faço sempre uma associação de rotina skincare específica para cada um, porque igual a gente falou, tem muitas dicas, recomendações, mas a importância da avaliação por um médico especialista para conseguir montar a sua rotina. Então a gente monta a rotina skincare e a gente consegue associar com laser, com injetáveis para melhorar essa qualidade de pele, para a pele ficar mais viçosa e entra na medicina regenerativa para prevenir rugas, prevenir a flacidez, para a gente conseguir postergar a cirurgia plástica e indicá-la para vocês quando necessário. Perfeito. Tem uma coisa que muitos pacientes têm dificuldade de reportar para a gente, enfim, porque é sempre um assunto mais delicado e que muitas vezes nós associamos isso às nossas cirurgias, quando o paciente está lá sedado, que são os tratamentos íntimos, principalmente na área feminina, a mulher ao longo da vida, ela tem um envelhecimento da sua região íntima e algumas mulheres, independente da idade, têm uma hipertrofia daquela região, de algumas partes daquela região, que também acabam incomodando bastante, porque muitas vezes criam volume na roupa íntima ou no biquíni. Dentro desses tratamentos de rejuvenescimento íntimo, que a doutora Bruna é uma das grandes especialistas hoje no país sobre isso, o que você costuma fazer? Explica para elas. Eu adoro essa parte. Meu mestrado foi em rejuvenescimento íntimo, então é uma parte que eu cuido bastante. Eu sempre gosto de falar assim, a gente tem flacidez no rosto, tem no corpo, então tem na parte íntima também. E para mulher incomoda bastante. Então, assim, além da parte estética que a gente cuida da parte íntima, tem a parte funcional. Em 70% das pacientes que eu fiz o mestrado, que realizaram o bioestimulador, que o Dr. Christopher estava explicando, melhorou em 70% a chance de ter incontinência urinária. Então, além da parte da gente melhorar o aspecto, da parte da relação sexual, a gente consegue prevenir coisas funcionais que a mulher posteriormente ia tendo. E que tratamentos que são feitos ali na área para melhorar? O bioestimulador de colágeno, que a gente estava explicando. Então, assim, o bioestimulador
bioestimulador, ele é injetado na parte íntima, a gente consegue fazer no centro cirúrgico, mas a gente faz no consultório, porque é exatamente o mesmo procedimento que a gente realiza na parte facial, então muitas mulheres já fizeram, sabe como é. E aí o bioestimulador de colágeno, ele vai prevenir a flacidez, então ele vai deixar mais apertada e vai ajudar no assoalho pélvico. Então melhora bastante o aspecto, geralmente a gente faz 3 aplicações a cada 2 anos, e eu sempre falo que a gente é um copinho que está furando de colágeno. A gente está colocando, mas a idade está chegando, então a cada 2 anos as pacientes retornam para continuar. Outra queixa que eu recebo muito, principalmente pós-menopausa, é a perda de lubrificação, que atrapalha muito no ato sexual e atrapalha no geral a mulher como um todo. Então essa é uma parte que o Skin Booster que eu falei, que é um hidratante injetável, eu aplico ali dentro do canal vaginal, é um procedimento dermatológico de consultório mesmo, e melhora em muito a lubrificação. Eu já tive pacientes, principalmente de Sjögren, que é uma doença autoimune, que estavam 7 anos sem ter relação com seus maridos, assim, acaba com a vida de um casal, vocês imaginam, e que voltou a poder ter relação por causa dos tratamentos que a gente consegue realizar para a parte íntima. Então por isso que é uma parte que eu adoro e que eu atuo bastante aqui na clínica. Preenchedor também você usa? Preenchedor também. Ninfoplastia que vocês realizam, que é a parte cirúrgica, né, que a gente faz na parte íntima quando tem hipertrofia ali dos grandes lábios. Eu também realizo o preenchimento porque o Dr. Christopher, ele explicou muito bem sobre a questão de perder coxinha de pouso. A gente vai perdendo coxinha, da área íntima também a gente perde coxinha de pouso, que atrapalha na relação. Então também tem o preenchimento mesmo também de um plano diferente que a gente faz na parte íntima, que melhora a paciente como um todo ali na região. E laser também. Pra gente que vai pra praia, essa é uma queixa bastante de escurecimento pós-gestacional, por causa dos hormônios, acaba escurecendo muito aqui a região íntima, quem tem diabetes, ou geneticamente. Então eu consigo clarear toda a região de virilha. Às vezes tinha muita mulher, tô com vergonha de usar um biquíni, um maiô, e aí é essa questão. Então a gente cuida da estética também da parte íntima, para a mulher se sentir bem como um todo mesmo, né? Bem bacana isso. Isso é uma coisa que eu mesmo, atuando há tantos anos dentro da medicina estética e da cirurgia plástica, era um assunto que nunca me vinha muito à tona, e a gente acaba inclusive não conhecendo as possibilidades, os resultados que hoje existem com tratamentos relativamente simples e tranquilos, feitos no consultório, onde aquilo incomoda a pessoa, ela não fala para ninguém, porque é uma coisa chata, ela se reclamar muitas vezes para o ginecologista, ele fala que isso é bobagem, aí chega para o cirurgião plástico, e o cirurgião plástico é homem, também acaba não conversando muito sobre isso, mas enfim, existem hoje tratamentos, e claro que a gente não pode mostrar o antes e depois, mas os resultados são incríveis, que a Bruna tem mostrado pra gente, dessa parte toda de rejuvenescimento íntimo, aonde muito paciente que está fazendo outras cirurgias ou outros tratamentos, aproveitam e já colocam no pacote deles tudo isso que está sendo realizado. Já que a gente começou a falar um pouquinho sobre corpo e outras coisas, vamos falar um pouquinho sobre corpo então, agora, Cris. Dentro das cirurgias de corpo, né, não preciso listar muito, mas são aquelas que vocês conhecem. A gente faz muita cirurgia de mama, lipoaspiração e plástica de abdômen, né? Além do que, nós temos muitos pacientes pós-cirurgia bariátrica e hoje pós-Mounjaro, pós-Ozempic, que é uma coisa que todos leem reportagem o tempo todo, né? Mudou o mundo, né? Mudou o mundo da estética. O número de pessoas hoje emagrecendo é enorme mesmo, e aí com isso nós temos uma flacidez generalizada muitas vezes no corpo, nos trazendo pacientes para cirurgias não só de mama, abdômen e lipo, mas também para cirurgias de braço e para cirurgias de coxas. Então, as cirurgias, depois a gente vai falar talvez um outro momento para isso com vocês, explicando melhor como são essas cirurgias, mas quando nós realizamos essas cirurgias, o que eu quero que o Cris conte para vocês é o que pode ser associado em termos de tecnologia ou em vez das cirurgias, em cada uma dessas partes. Maravilha. Normalmente a gente cai no bioestimulador, porque é colágeno, né? O corpo ele é basicamente colágeno. Então a qualidade da pele, aquele aspecto craquelado, que é o que tanto incomoda, é muito comum você ver a paciente colocar o braço em situação de repouso e mostrar, olha, esse aspecto da pele enrugado aqui, principalmente na face interna, onde a pele é mais fina, é uma coisa que incomoda demais. A coxa é muito complicado de todas as formas, porque é uma área muito grande, e a gente sabe que o bioestimulador ele é um tratamento, então a gente está falando de 3,
4. A indústria hoje fala em 1 ampola por década de vida. Então, se a gente pega uma média de pacientes nossos de 60 anos, que é a nossa grande gama, estamos falando de 6 ampolas. Então, torna aquele tratamento ali uma coisa, às vezes, complicada. E a gente teve o Morpheus, que para mim foi revolucionário. Eu acho que para o tratamento de coxa não inventaram nada tão eficaz e que mostrasse aquilo tão fortemente. Eu costumo brincar que a gente vê o paciente tendo um resultado médio com Morpheus, porque a reação inflamatória e a produção do colágeno é pessoal e de cada paciente. Alguns pacientes têm um resultado absurdo e extremamente satisfatório, que querem fazer aquilo uma vez por ano, mas eu nunca vi um paciente sem resultado algum, nenhum, nada. Isso é raríssimo, eu acredito que a gente não tem isso aqui. Então, acho que a associação desses dois tratamentos, a gente tem mais de 1000 pacientes que foram submetidos a esse tratamento com essa associação. Então, eu costumo dizer que a gente tratou todas as camadas da pele, não ficou nada sem ser tratado. E para aqueles casos mais graves, flacidezes maiores, onde a paciente não quer aquela cicatriz naquele momento, a gente ainda tem os tratamentos internos da pele, que vem como Emolde, que é aquela ponteira onde a gente tem uma parte que é inserida na parte de fora da pele e na parte de dentro, sempre com o objetivo do aquecimento. O aquecimento leva uma queimadura, que leva a uma reação inflamatória, que caímos de novo na produção de colágeno. E a gente consegue oferecer para o paciente resultados de 40% e às vezes até 50% de retração de pele. Então a gente tem lançando mão disso o Emolde, que a gente trouxe para o Brasil como pioneiros no mercado, que foi incrível. E a gente tem o Orlite também, que é uma tecnologia que está há mais de 20 anos no mercado, segura, que não temos muitas intercorrências, ao contrário de outras tecnologias que são modernas, mas a gente tem que trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. E com isso a gente conseguiu tratar celulite na região das pernas, em quase toda a sua totalidade. Conseguimos melhorar a região do braço e até do antebraço, que é uma região mais difícil de tratar, uma região muito inervada, então que tem um perigo ali naquele tratamento. E isso foi revolucionário. E não só de idade, né? Não só de idade, eu mesmo, como paciente, fiz o Morpheus interno de coxa, que era uma flacidez que me incomodava, que a academia não resolvia. E, gente, resultado excelente. O Morpheus, a gente tem visto, claro que quando nós começamos com a tecnologia, nós apostávamos muito nela, uma coisa que ninguém utilizava ainda no Brasil na época, mas ele vem se mostrando no mundo inteiro como o melhor tratamento que existe para a flacidez. O Morpheus, ele tem algumas características, vocês veem bem por aí, é tipo um revolvinho, que um monte de agulha, e o Morpheus bem aplicado, primeiro que ele leva um tempo, né? Para você fazer um corpo inteiro de Morpheus, é um procedimento de 3, 4 horas às vezes. Inclusive aqui na clínica a gente tem mais de um aparelho, obviamente, para que possa otimizar um pouco esse tempo do paciente. Mas um Morpheus tem tido realmente resultados muito bacanas em flacidez de perna, em resolução de celulite, para o rosto, como foi falado antigamente na associação com CO2, é absolutamente incrível. E quando a gente tem a possibilidade, como o Cris estava falando para vocês, de associar o Morpheus junto com o bioestimulador, então nós estamos tratando de duas maneiras essa flacidez, é muito bacana. Ou então, em alguns casos, principalmente na região de braço e abdômen, usar o Morpheus junto com um laser interno, ou que é o Orlite, ou uma radiofrequência interna, que é o Body Tight, você tem realmente hoje resultados muito bacanas mesmo, e resultados duradouros. Claro que cada paciente, é muito importante isso, reage de uma maneira. A gente não precisa, às vezes, ser médico para imaginar que uma paciente de 30 anos que tem um monte de colágeno, ela vai ter um resultado diferente da paciente de 60 anos, que tem uma flacidez mais acentuada, com menor colágeno e com uma dificuldade maior, inclusive, de produção de colágeno, né? Além do que, o Morpheus é preconizado no corpo 3 sessões para que a gente tenha um bom resultado. Muitas vezes o paciente abandona o tratamento no meio, fala, eu fiz a primeira, não sei se melhorou tanto e tudo, e o ideal seriam fazer as 3 sessões. A gente, na prática, entende que
no dia a dia e do ponto de vista prático, às vezes existe uma dificuldade, né? É um procedimento que não é barato, é a primeira coisa. Segunda coisa, ela fica toda meia roxinha durante aí uns 15 dias, então tem que evitar sol. Num país tropical como o nosso, nem sempre é fácil, porque todos nós temos sempre uma viagem programada para praia. Né? A ansiedade do resultado. É o maior problema. Porque leva um tempo para chegar ao resultado também, né? A formação do colágeno leva um tempo. A gente sabe que normalmente uma fibra de colágeno completa, ela gira na casa de 60, 90 dias de tempo de formação. Então é muito complicado ali com 15 dias a paciente, não, só quero ver um resultado. Você percebe, você vê um resultado no viço, você vê um resultado na melhora daquela qualidade de pele, naquele poro, mas a flacidez em si, ela depende dessa produção de colágeno, então ela depende de um tempo. Claro. E isso é muito importante. E às vezes ela abandona também o bioestimulador. E eu costumo brincar com os pacientes fazendo uma associação com a vacina, que ficou muito popular depois do Covid, né? E a aplicação do bioestimulador, ele tem uma intenção parecida. Porque quando você está caindo aquela produção do anticorpo da vacina, você espera ela começar a cair para você dar uma nova vacina para aquele paciente e você ter uma potencialização daquele resultado da vacina. Né? Você expor o corpo de novo àquela inflamação. E o bioestimulador é basicamente isso. Então é importante acompanhar e seguir aquele protocolo para aí sim a gente poder cobrar aquele resultado e ver aquele resultado na sua totalidade. Então, o paciente ele tem essa ansiedade de ter esse resultado logo e tudo, mas, enfim, é um tratamento e cada paciente tem a sua recuperação, o seu momento, o seu resultado que é diferente de um para o outro. Mas o que é interessante é isso, quer dizer, não somos nós que preconizamos o Morpheus, não sou eu que levanto a primeira bandeira do Morpheus, mas no mundo inteiro todo mundo tem usado e todo mundo tem usado com bastante satisfação. Claro que ele tem as suas dificuldades, existem pacientes às vezes que mancham depois da aplicação do Morpheus, essas manchas para nós sempre desaparecem, mas elas podem levar um tempo, isso é uma coisa que incomoda o paciente, enfim, como vários outros aspectos da nossa vida, é um processo que muitas vezes ele é mais longo do que é o ideal, do que a gente espera. Nós não queremos isso, a gente estuda, a gente se dedica, a gente, enfim, procura trazer para o paciente os melhores resultados, mas as coisas às vezes são individualizadas, né? Então acaba tendo uma alteração de um paciente para outro. Ainda complementando na parte corporal, explica um pouco, você estava falando sobre a gente conseguir moldar hoje o nosso corpo com os preenchedores, tanto no homem quanto na mulher. O que a gente tem feito? Então, a gente tem usado muito hoje o ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico, ele está vindo na sua evolução, e com essa evolução eles estão conseguindo cadeias mais longas e mais agrupadas desse ácido hialurônico, que torna ele mais duro e mais duradouro. Então, vem possibilitando o tratamento da área corporal. É importante lembrar que o paciente que já tem uma definição discreta, mas tem uma definição, aquele paciente que tem um baixo percentual de gordura facilita demais essa abordagem, é quase um pré-determinante para a gente conseguir aquilo, e com isso a gente vem literalmente conseguindo desenhar o corpo. A gente ainda tem muito receio, teve até matéria do Fantástico esses dias falando sobre isso, dos perigos de você fazer enxertos intramusculares e como isso é complicado e exige técnica, existe uma dinâmica ali muito maior. Então o bioestimulador veio com essa capacidade de você poder injetar ele numa camada segura, que é aquela camada de gordura da pele, e ainda assim conseguir um desenho. Então hoje um abdômen de tanquinho é possível. Um desenho de um deltoide, que muitas vezes os homens têm muito interesse nisso, ou até um trapézio, isso é possível. Então a gente já tem protocolos aqui. Aqui também no peito consegue fazer, né? Muitíssimo, a linha do peitoral, principalmente essa linha medial. Não sei você, mas na academia para mim é dificílimo, essa linha medial aqui é muito complicada. E hoje a gente já tem produto para a gente injetar, para fazer tanto a linha inferior, como a linha medial, como toda a região de ombro e parte superior das costas, com trapézio. Tanto a parte panturrilha, que era uma região difícil da gente poder tratar no passado, glúteo em toda a sua totalidade, às vezes as mulheres que não querem aumentar o glúteo, mas a depressão trocantérica, que é uma queixa muito constante, principalmente aquelas saradas, as magras, elas têm uma acentuação daquela depressão trocantérica, então tornou aí uma ou duas sessões, aquele buraquinho que fica aqui na do lateral lado, do bumbum, exatamente. Então com uma ou duas sessões hoje de um procedimento
praticamente 100% seguro você consegue resolver essa queixa. E é muito legal, e a gente está crescendo, a gente está partindo para a região de pernas, a região de joelho, a gente já associa muito o Skin Booster na melhoria de qualidade de pele em regiões mais complicadas, como a parte superior do joelho, parte inferior ali na região ao redor do cotovelo, mãos. Então é muito interessante o que o ácido hialurônico, associado ou não com o bioestimulador, vem proporcionando na área do corpo. É que para cada paciente também depende, mais uma vez, varia muito a quantidade necessária para se chegar num resultado bacana, né? O quanto você quer aumentar, o quanto você quer desenhar, o quanto você precisa bioestimular, o quanto você tem de craquelado naquela pele no momento. Mas os bombons têm ficado incríveis, né? Sim. Sensacional. Bumbum da brasileira. O Brasil, né? O país do Mudou bumbum. muito, Bumbum né? Eu acho que mudou muito Sim. hoje. E até para tratamento de celulite, né? Que era uma coisa muito subcisão também, né? Que a gente consegue fazer, que é cortar as traves de celulite. Sim. Então, associado com o bioestimulador, a gente tem a técnica de cortar cada trave da celulite, que é a queixa de toda mulher, é a celulite. E aí você consegue melhorar a celulite como, Bruna? Além do Morpheus que com o bioestimulador. A gente consegue associar o Morpheus e o bioestimulador, mas a gente consegue fazer essa técnica que chama subcisão. Então a gente entra com a cânula ali na região do glúteo, em consultório mesmo, a gente vai cortando cada trave de celulite e aplicando em áreas específicas o bioestimulador ou o preenchedor, como se fosse um efeito sombra, retrato de arte mesmo, e aí consegue desenhando aquele bumbum, melhorando a qualidade da pele e a temida celulite. Essas enzimas também são bem que legais. A gente consegue fazer nas laterais. E eles também conseguem ajudar na destruição dessas traves. Então, muitas vezes você passa a cânula, depois você injeta. Hoje a gente tem 2 tipos principais desses emptiers, seja os botânicos ou não. Então, você pode fazer associação. Às vezes você injeta na própria trave de celulite um tipo, injeta outro diferente na lateralidade. E associado com todo esse tratamento, os bioestimuladores, você desenha. Você desenha um bumbum perfeito, o bumbum dos sonhos. Como vocês veem, assim, tem muita coisa para fazer. Às vezes a gente vem aqui para contar um pouco disso, não é só para fazer propaganda nossa, mas é para mostrar o que muita gente não sabe que existe, né? A pessoa fala, ai meu Deus, o meu bumbum é sem graça, ai, bumbum é assim mesmo, é difícil, eu faço agachamento há 20 anos e ele não melhora. Quer dizer, hoje existe isso. Claro, sempre que a gente fala, depende do quanto você está disposto a investir nisso, quanto isso é importante para você. E operador dependente, né, doutor? E operador dependente. E operador dependente, exatamente. Também depende do profissional para você ter o resultado. O Morpheus, em especial, a gente vê... Primeiro que eu vejo 2 problemas no Morpheus. Às vezes as pessoas que não têm a experiência, o hábito de fazer e acabam fazendo de uma maneira não tão eficiente, mas o Morpheus não precisa também ser muito inteligente para imaginar que 40 agulhas entrando na sua pele de cada vez, se você não tiver sedado, não dá para fazer um tratamento de maneira adequada dessa maneira. Então a gente vê, infelizmente, algumas pessoas que tentam fazer esse tratamento só com uma pomadinha, com uma anestesiazinha local, o tratamento fica pela metade, porque em vez de dar... Hoje, numa perna, a gente chega a colocar 12 mil tiros, 14 mil tiros, né? Depois de meia dúzia de tiros já está parando, porque fala, não estou aguentando de dor e ficar gritando também no ouvido do médico, o médico também acaba parando, então não funciona, as coisas precisam ser feitas de maneira adequada, né? É que nem voar de avião, a gente, de repente, não adianta pagar uma passagem muito barata num teco-teco porque ele pode cair. Então, é melhor não viajar. Então, assim... É um barato que sai caro. Né? Existe um lado prático dessa coisa toda, porque as coisas custam, né? Não é que às vezes a gente está querendo cobrar muito, mas esses produtos, eles são caros, eles custam, a tecnologia custa, essas ponteiras todas que são usadas são todas descartáveis, nós temos para fazer uma sedação, medicações, equipamentos, tudo. Então, o paciente precisa entender também isso, né? É um produto de consumo e que ele tem um custo. Porém, o que a gente quer trazer aqui são as possibilidades que existem desses tratamentos. O preenchimento sofreu muito com isso, né? De ser realizado por pessoas não experientes, não capacitadas. E hoje a gente vê muitos pacientes que precisam
e que a única coisa que pode ajudar eles, vamos dar um exemplo muito prático, levantar o canto da boca. Mulheres falam, minha boca tá triste, minha boca tá triste. O bioestimulador ajuda, mas ele sustenta, ele não sustenta, ele não segura. Para você poder fazer trave em canto de boca, é muito necessário você usar um preenchimento. E as pessoas falam, vai mudar meu rosto, eu vou ficar diferente, minha boca vai ficar grande. E são traumas que você vê de experiências que elas tiveram com outros profissionais ou de conhecidos, amigos, familiares que tiveram péssimas experiências. Então essa questão da escolha do profissional, saber se ele sabe o que ele está fazendo, se ele está no ambiente certo de fazer aquilo, se ele usa o produto da melhor qualidade, é fundamental para o resultado. Claro, você sabe que outro dia eu escutei de um paciente meu que foi num outro profissional, uma pessoa muito bem conceituada e que queria fazer alguns preenchimentos na face dele e falou, olha, para ficar do jeito que nós queremos, que você quer e que eu acho que precisa, nós vamos precisar de 6 ampolas. E o paciente falou assim, não, doutor, eu quero começar com uma ampola. Ele falou, não, com uma ampola eu não vou fazer porque não vai ter resultado, né? E o paciente veio contar para mim essa história se queixando do outro colega. Eu falei, o outro colega está absolutamente certo, porque não adianta você fazer uma coisa que não vai dar resultado nenhum. Então é melhor não fazer nada, porque... falando em termos financeiros, você vai gastar um pouquinho que vai ser jogado fora. Então aí não funciona. E às vezes o paciente acha que a gente simplesmente está querendo ganhar dinheiro em cima dele e tal, e esquece que não, que o que a gente está querendo é que tenha resultado. A gente quer ter o resultado, porque a melhor coisa para nós, não só em termos de satisfação pessoal, mas até para o nosso negócio, são os nossos resultados. A gente vive de resultados e não temos 100% de resultados espetaculares. Nós temos as nossas dificuldades, existe aquela cirurgia que não ficou como a gente tinha planejado, a gente acaba a cirurgia sempre super satisfeito. Nossa, ficou incrível, ficou ótimo. O paciente cicatriza de um jeito esquisito, os tecidos se acomodam de um jeito esquisito, tem retração, tem aderência. Não é matemático. Os tratamentos estéticos é a mesma coisa. Você faz um laser, você faz um móvel, esperando um resultado. E o paciente tem que entender que às vezes foge do nosso controle aquele resultado esperado. Adoraríamos que todos os resultados fossem como a gente esperasse. Claro que dentro de uma clínica boa, dentro de um bom profissional, você tem um ou outro mau resultado. Você, dentro de um mau profissional, você tem muitos maus resultados, né? Então a gente espera sempre fazer o melhor, mas o paciente precisa entender também que é sempre um tratamento, e esse tratamento, ele corresponde a várias etapas que tem que ser seguidas. E eu acho que do cuidado pós, né? Porque essa questão, nem sempre o resultado, a pele do paciente, a cicatrização do paciente é da forma que a gente gostaria. Exatamente. Mas eu acho que a importância, o que eu vejo muito aqui na clínica, que você tem muitos profissionais, é esse cuidado pós, não foi da forma, o teu organismo não reagiu da forma que queria, mas a gente vai alinhando e fazendo, entregando melhor para poder... faz ele reagir, a gente faz ele reagir. Faz com que dê certo. Uma coisa interessante sobre preenchimento, tem uma foto que circula na internet, que é muito famosa, eu acho muito legal, é o comparativo em colheres da quantidade de ácido hialurônico. Então, quando a gente está falando de 10 seringas, que são 10 ml, não é o suficiente para você encher uma colher de sopa. Então, eu gosto sempre de ter essa foto, eu sempre mostro. Eu falo assim, olha, eu quero usar uma ampola só. Geralmente, uma ampola só dá para funcionar em 2 lugares. Boca e olheira. Só. Fora isso, não tem como. Nariz, você não consegue talvez. fazer mais nada. A giba aqui, talvez? Uma giba no nariz, E quando a gente traz o paciente aquela foto, olha, 10 ampolas não dá uma colher de sopa. Então, assim, não tem como fazer muita mágica dependendo do que você quer. Eu acho que elucida bem. Eu acho que é isso mesmo, e pensando nessa quantidade, dá para perceber que 10 ampolas não é nenhuma coisa enorme, não é nenhuma quantidade enorme dentro disso. Já escutei o paciente falar, mas o fulano estragou meu rosto com 2 ampolas, e eu até pergunto, como? Eu quero aprender, porque foi uma mágica que ele estragar o seu rosto com 2 ampolas é difícil. E é um procedimento totalmente reversível, né? Isso é muito legal do ácido hialurônico. Não gostou, vai lá e... Você, em 48 horas, você consegue eliminar mais de 80% do produto em uma única aplicação do reversor. Então, por isso é muito seguro, é muito versátil e o paciente pode ficar tranquilo com isso. E a mulher de 50 hoje em dia, a gente não dá 50, né? Saiu também um vídeo que tava das 50 hoje em dia, 50 de antigamente. 50, 60 antigamente era vó. Hoje em dia, 50, 60 são mulheres lindas. Exatamente.
Exatamente. É verdade mesmo. Então, o que a gente vê muito é isso, você poder associar hoje cirurgias, tecnologias, injetáveis, cuidados, para termos um resultado que seja realmente um resultado diferenciado em relação a outras clínicas, em relação a outros colegas. Essa é uma possibilidade que poucas pessoas têm, de ter um espaço e uma equipe profissional de uma qualidade tão alta que a gente possa realmente estar oferecendo isso para os nossos pacientes. E a ideia é essa, é cada vez aumentar mais as nossas tecnologias. As cirurgias, elas vão evoluindo naturalmente. Hoje um facelifting, que é um deep plane, é diferente do que era um facelifting de 5 anos atrás que nós fazíamos. Cirurgia de nariz é a mesma coisa, elas vêm evoluindo de uma maneira a ter cada vez um resultado mais refinado, e isso é natural. A gente participa dos congressos, vai indo e a coisa vai melhorando. Mas eu acho que muitas vezes a associação de tecnologias e de outros tratamentos coadjuvantes, elas não são feitos deixando um pouco a desejar. Como o Cris falou no começo da entrevista, você puxa a pele, tira a flacidez da pele, tira a flacidez do músculo. Tá bom, mas e a qualidade da pele e tudo isso? Aquele envelhecimento após, né? É. Como você falou, a gente está envelhecendo todo dia. Exatamente. Isso é inevitável. Uma coisa que eu queria, que eu também lembrei, que a gente acabou não falando muito, é sobre cicatriz de acne, que é uma coisa que incomoda muita gente e que hoje tem vários tratamentos bacanas. Queria que você falasse um pouquinho e depois a Bruna falasse um pouquinho o que vocês acham disso. O nosso carro-chefe hoje para cicatriz de acne, a gente tem várias coisas. A gente tem diversos lasers, vou deixar a Bruna até cuidar dos lasers. Pra gente, num primeiro momento, o que a gente sempre vê e a gente sempre tenta? Primeiro, soltar aquela cicatriz. É uma retração, uma fibrose, então soltar aquela cicatriz é muito importante. Então você pode lançar a mão até de uma subcisão, dependendo do tamanho e da profundidade. Outra forma muito interessante é o Morpheus, que ele consegue perfurar, ele perfura aquela cicatriz, ele perfura aquela trave e ele ainda joga essa onda de radiofrequência, ela joga esse calor ali de baixo. E por baixo disso, hoje tem duas coisas que eu acho muito legal, que eu acho que é fundamental. O exossomo, que são esses derivados de célula-tronco, geralmente derivados de vegetais, botânicos. Tem esse produto que é associado ao Morpheus, ele consegue ajudar para que aquela retração não volte. A gente sabe que retração é um problema por causa disso, você solta, mas ela tende insistentemente a voltar. E outra coisa que eu costumo muito colocar por baixo é o Skin Booster, porque ele diminui a chance daquela aderência se formar no mesmo lugar, traz uma hidratação e costuma fazer uma superficialização, ou seja, ele traz aquela cicatriz para cima e, claro, por cima o CO2. Que ele vai tratar aquela parte superficial da epiderme, ela faz aquela abrasão naquela parte superficial, então estimula que aquela pele volte a se formar, o corpinho tem de machucado e ele quer cicatrizar esse machucado. Então eu acho que isso dá parte na cirurgia plástica, uma coisa que já está embutido ali, geralmente o paciente vem com outras queixas, isso aí para mim é um pontapé inicial para a gente tratar. E a prevenção, né, pra gente não deixar nem chegar essa cicatriz. Então é sempre assim, as mães que já são pacientes nossas, sempre trazer adolescentes, filhos, até a acne da mulher adulta, pra gente não deixar chegar num ponto de ter que tratar a cicatriz. E quando chegar nesse ponto, essas associações, outro produto que eu gosto muito é o PDRN, Sim. que até você falou no início, que é derivado do DNA do salmão, são produtos cada vez mais novos que vêm dominando aqui o mercado, a gente trabalha com todos, e ele melhora muito, tem o Profile, que eu gosto bastante também, que ele é um biorrevitalizador do tecido, então a gente consegue fazer micropápulas diretamente na cicatriz, que revitaliza esse tecido e melhora bastante a cicatriz de acne, principalmente nessa região aqui de malária, eu gosto bastante dos resultados. E o laser? Laser é aquela associação, porque assim, a gente trata a textura da pele e o laser eu gosto muito para tratar a coloração da pele, porque fica manchado. A acne, além de ter a fibrose que o Christopher falou, ela tem também aquela mancha. Então o laser ele vem trazendo para nascer uma pele nova, para não ficar aquela mancha no rosto da acne. Os resultados têm sido muito bacanas que a gente tem visto de tratamentos de acne, assim, uma melhora de 80% pelo menos daquele aspecto esburacado, né, escurecido, esburacado que existe, e isso é uma coisa bem bacana. Uma outra coisa aí para a Bruna, que estão falando muito e fazendo no mercado, é me conta um pouco sobre essa história de fios, o que é isso e quando é que isso é indicado?
Então, assim, os fios são produtos que a gente coloca na pele, faço na parte íntima, corporal, facial. Existem especificamente 2 principais tipos de fios, de tração, que a gente faz para dar esse efeito lifting. Então, eu sempre falo que é uma associação também de tecnologias. Então, o fio de tração a gente consegue levantar região de face. Gosto muito pós-gestação e umbigo triste. Então, a gente consegue colocar esses fios aqui para melhorar. E tem os fios PDOs, que eles têm a mesma função do estímulo de colágeno. E que nem o bioestimulador de colágeno, a gente faz nesse efeito retrato lateral. Região de olhos, a gente não pode aplicar pela anatomia. Então, eu gosto muito dos fios PDOs em região de olhos, que é aplicado em consultório e ele derrete e estimula o colágeno daqui. Então, esses pezinhos de galinha que a gente previne com o Botox, mas que eles surgem mesmo assim, a gente consegue aplicar os fios para estimular o colágeno e melhorar o aspecto dessa Código pele. de barra também, bem legal. Código né? de barras Código também, de barra, muito bom. ponta de nariz e parte íntima, na associação também do estímulo do colágeno. Então, também os mesmos fios da região de olhos, tem os específicos para a parte íntima que melhoram o colágeno e melhoram toda a estruturação ali do assoalho pélvico. Eu acho que hoje a gente conseguiu mostrar bastante para vocês do que existe de associações aí que podem ser associados à cirurgia, de tratamentos que podem ser associados em tecnologia, em outros tipos de tratamento. Então, enfim, fica aqui a última dica. Se você tem qualquer dúvida ou se você tem qualquer vontade, marca uma consulta e vem tirar suas dúvidas com a gente, tá bom? Obrigado e até o nosso próximo episódio. Obrigada.